Abençoados, melhor noite, abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição da Palavra de Deus, do Evangelho da Graça, Evangelho que foi entregue ao apóstolo Paulo lá no paraíso, Evangelho que estava oculto, mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, e aprove a Deus explicar ao apóstolo Paulo, e ele deixou registrado em 14 cartas, que vão de Romanos até Hebreus. E é exatamente isso que nós vamos aqui expor uma parte desse evangelho, porque são 14 cartas, nós temos aqui alguns minutos, e é de glória em glória. Cada reunião, cada live, cada dia nós vamos explicando, falando de um assunto conforme Deus tem colocado aqui no nosso coração. Obedecemos a fé através da graça e do apostolado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 1, versículo 5, diz que nós obedecemos a fé através da graça e do apostolado que foi dado ao apóstolo Paulo, esse é o conhecimento que foi dado a ele. Uma saudação aí a todos os nossos colaboradores, a todos que têm aí compartilhado as mensagens, a você que já se inscreveu aí no canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada, como está acontecendo. Uma saudação aí bem especial nessa noite para o abençoado Cícero Inácio, lá do município São José do Piauí, do estado do Piauí. Um abençoado que tem feito a palavra correr, tem feito a palavra ser glorificada, que mudou a sua vida, o seu entendimento, através desta palavra, não da nossa palavra, não através de mim, mas através do Evangelho da graça de Deus. Assim como transformou a minha vida, com certeza vai transformar a vida de muitos. E para isso é necessário que você nos ajude, coopere com o Evangelho da graça. Como nós já falamos, compartilhando as mensagens e principalmente se inscrevendo no nosso canal ali do YouTube. Então, abençoados, vamos aqui a palavra. Vamos à palavra. Como nós estávamos anunciando durante esses 2 dias, nossa identidade. Esse é o assunto que nós vamos tratar nessa noite, porque nós temos uma identidade. Isso, nós não andamos por aí sem ser conhecido. Nós temos aqui uma identidade. Identidade nada mais é do que um conjunto de caracteres que fazem reconhecer o indivíduo. Nós conhecemos uma pessoa devido às características dele. Isso que faz dele um indivíduo, que ele tem uma identidade. Mas aqui o nosso caso é o espírito, não é a carne, é o espírito. Então vamos aqui à carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14. Esse é um verso assim bem recheado de muitas informações. Temos aqui várias informações, mas nós vamos aqui ficar somente com a primeira parte desse verso, que diz assim, só a primeira parte. Portanto, acompanhe conosco aí, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote, porque é importante você participar, é importante que você entenda, para que você não seja enganado. Como disse o apóstolo Paulo, que há muitos enganadores por aí, principalmente os da circuncisão. Veja aí, confira que nós estamos falando o que está escrito no Evangelho. E diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos de Deus, quando o apóstolo Paulo fala aqui em Hebreus 2,14, de filhos, está falando de filhos de Deus, participam. Olha, participação. Este aqui é a base para você entender a nossa identidade. Participação. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, preste bem atenção, é necessário que você entenda isso. Você participa de carne e sangue. Você não é carne e sangue. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos, eles participam de carne e de sangue. Escrevendo a Corinto, capítulo 4, versículo 7, na segunda carta, ele diz que nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Veja aqui, olha o que ele diz aqui. Temos, porém, este tesouro, o tesouro está dentro,
em vaso de barro, que é esse corpo aqui. O espírito, o conhecimento que está na nossa mente, que é o próprio Deus, está guardado dentro de um vaso de barro. Você não é esse vaso. Você é o espírito que está aqui dentro. Por isso que ele fala, participa de carne e sangue. Isso é uma participação. Você não é a carne e o sangue. Você é o espírito que está aqui dentro. Então, abençoados, fica bem claro de se entender aqui que éramos filhos antes desse corpo. Quando você chegou nesse corpo de carne, você já era filho de Deus. Porque ele diz aqui, ó, os filhos participam de carne e sangue. Fica claro que antes dessa participação, nós já éramos filhos. Você já era um filho de Deus antes de participar desse corpo. Antes de você nascer lá no ventre da sua mãe, antes desse corpo ser formado, o espírito que é você já era filho de Deus. Fica bem claro isso. Filhos para participar de carne e sangue. Já tínhamos uma identidade antes desse corpo. Antes de você nascer desse corpo aqui, você já tinha uma identidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala que os filhos participam, porque os filhos já estavam antes de você chegar nesse corpo. Temos uma identidade. Essa identidade é espírito, anjos. Essa participação, um dia ela vai terminar, como toda a participação. Porque nós não somos essa participação. Nós somos o espírito que está aqui dentro. Você não é esse corpo. Você não é essa coisa linda que você vê aí no espelho. Você é o espírito que está dentro. Quando o meu papai ele foi sacado desse corpo, quando ele morreu, o nosso idioma, nosso linguajar é esse, ele morreu, um amigo meu, um parente nosso, me telefonou e me perguntou o seguinte, aonde está o corpo do seu pai? Ele não me perguntou aonde está o seu pai, porque o que estava ali era o corpo que meu pai usou, o espírito que estava dentro daquele corpo que usou. Salomão diz que quando um desses morre, o corpo volta para o pó. E o espírito, que somos nós, que está aqui dentro, volta para o nosso pai. Esse que é a nossa identidade. Agora, a religião, o sistema religioso, não conhece essa identidade. Não conhece, ele não sabe que nós somos um espírito que estamos dentro de um corpo de carne. Eles nos tratam, a religião nos trata com a carne. Toda a religião trata com carne, batizando, não é isso? Passando óleo na cabeça, dando pãozinho. Se você fizer alguma coisa errada por causa da carne, diz que você está em pecado, quer que você se arrependa segundo a carne de coisas que você faz. Por quê? Te conhece segundo a carne. A religião, abençoados, ela está em falsidade quanto à identidade. A identidade da religião é falsa. Por quê? Ela te conhece segundo a carne. 2 Coríntios 5,16, olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito dessa carne. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não se pode conhecer segundo a carne, pessoal, porque você não é. A nossa identidade, a nossa verdadeira identidade é o espírito que está dentro de um corpo de carne. A carne não é identidade. Esse corpo aqui de carne não é identidade, é uma participação para os filhos. Deus tem um propósito com esse corpo, mas você não é o corpo, você é o espírito que está dentro dessa carne. Nós falamos assim várias vezes, insistimos, porque esta mentira está aí já há muitos anos. A religião nos apresentou segundo a carne. Então nós nos conhecíamos segundo a carne. Por isso que vem esses traumas, por isso que vem essas necessidades, por isso que vem até a depressão, porque o abençoado não sabe da sua identidade, ele não sabe que ele é um espírito que está aqui dentro, ele pensa que é essa carne. Você tem que cuidar dessa carne, você tem que tratar desse corpo, porque aqui dentro tem um tesouro que tem que ser cuidado, que é você mesmo, que somos nós. Mas o corpo você tem que cuidar, mas você não é esse corpo. Você é o espírito. Primeiro, Deus nos conheceu como filhos. Primeiro, lá antes, ele nos conheceu como os filhos. Depois que ele nos conheceu como os filhos, que veio a participação de carne. Fica bem claro que o Filho de Deus é o Espírito, não é a carne, não é a carne. A religião
Veja bem, não, ela não sabe disso, não entende esse assunto. Tanto é que quando nós falamos com os abençoados a respeito de predestinação, quando nós conversamos com os santos a respeito de predestinação, eles não conhecem. Por quê? Eles falam logo, como pode uma pessoa tão errada, que fez tantas as coisas erradas, que tem uma vida completamente desregrada, como é que ele pode ser predestinado? Então ele vem com aquela questão do livre-arbítrio. Deixa eu te falar aqui uma coisa assim, bem tranquila. A predestinação, ela aconteceu antes da nossa participação de carne e sangue. Antes de você chegar nesse corpo, Deus já havia te predestinado lá antes. Quando chegou aqui, o que essa carne faz não pode desfazer o que Deus fez lá antes. Essa história de livre-arbítrio é para essa carne. Com esse corpo aqui, você pode andar para lá, andar para cá, pode fazer certo, pode fazer errado, porque o Evangelho deixa bem claro, o que você plantar nesse corpo, você vai colher, porque daí vem a correção de Deus. Não é isso? Você é chamado a andar em linha com o Evangelho, fazer boas obras, andar em boas obras preparadas por antemão. Mas você não tem livre-arbítrio aqui no Espírito. Você foi criado, você foi predestinado antes de chegar nesse corpo. O livre-arbítrio, ele se limita apenas a esse corpo aqui. Se você plantar bem, você colhe bem. Se você plantar mal, você colhe mal. A predestinação aconteceu antes de carne e sangue. Veja aqui em 2 Timóteo, vamos ler aqui para você ver aonde que começou essa história. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, que nos salvou, Deus, falando de Deus, ele nos salvou e chamou, de que maneira? Com uma santa vocação. Agora, é interessante você entender as condições, não segundo as nossas obras. Se não foi segundo as obras, é porque não havia corpo. Você não tinha corpo para fazer obra nessa época. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Aqui é que está o segredo da predestinação. Quando foi que ele te chamou? Quando foi que ele te salvou com uma santa vocação? Antes dos tempos eternos, antes dos séculos. Foi aí que começou essa história de predestinação. Você não tinha corpo para escolher, não tinha corpo para aceitar, não tinha corpo para fazer obra nenhuma. Predestinação foi lá no nosso espírito, lá antes da nossa participação de carne e sangue. Antes dos tempos eternos, onde não havia carne nem sangue. Por isso que ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Romanos, vamos ver aqui em Romanos, uma coisa também bem interessante que fala a respeito desse assunto. O Evangelho, abençoado, está cheio dessas referências de predestinação, que nós não somos carne, que nós somos o Espírito. Romanos capítulo 8, olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 8, no versículo 28. Vamos ler aqui 3 versículos, que diz assim, e sabemos, eu recebo que você saiba dessa informação aqui, eu recebo que essa informação esteja viva aí na tua mente, e sabemos que todas as coisas, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, você ama a Deus é no teu espírito. Aqui que você ama a Deus, porque a sua carne, o Evangelho diz em outra carta, que esse corpo é inimizade contra Deus. Aonde que você ama a Deus é aqui no teu espírito, que tem prazer na lei de Deus, tem orgulho, tem vontade de estar ouvindo a palavra de Deus. E diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, da mesma maneira, para o bem daqueles que amam a Deus. E mais, daqueles que são chamados por seu decreto. E esse decreto aconteceu lá antes da fundação do mundo, como nós lemos aqui em 2 Timóteo 9, que nos chamou segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele mesmo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30 diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, a este também glorificou. Agora a pergunta é,
Conheceu quando? Como diz aqui no versículo 29. Porque os que dantes conheceu quando? Antes de você chegar nesse corpo de carne e sangue. Lá antes da fundação do mundo, quando ele escolheu os seus filhos. Porque ele diz aqui, ó, aos que, não todos, aos que escolheu, não são todos. Tem um grupo aí separado por Deus desde antes da fundação do mundo, que ele escolheu para ser filho dele, para participar desse corpo chamado carne aqui. Porque Deus, ele tinha um propósito. E que propósito era esse? Ter filhos iguais a ele, que conhecessem tanto o bem quanto o mal. Mas para isso era necessário um corpo de carne. Um corpo de carne, para que conhecesse o mal, porque no Espírito, lá com o nosso Pai, antes da fundação do mundo, nós já conhecíamos o bem. Precisava conhecer o mal. Então ele formou Adão e passou todos os filhos ali na obra de Adão, e todos conheceram o mal. Mas isso não é para todos, aos que não são todos. Conheceu quando? Lá no nosso corpo espiritual. Esses que ele conheceu antes da fundação do mundo é que participam dessa trajetória, desse plano maravilhoso de Deus, que foi a predestinação antes da fundação do mundo, nos passou na obra de Adão e na cruz ele nos justificou. A nossa existência, a nossa identidade começou antes da carne e do sangue. É necessário que você entenda isso. É necessário que você saiba disso, que você tenha bem vivo aí na sua mente, que você não é esse corpo de carne. Você participa, você é o Espírito que está aqui dentro, guardadinho. O Evangelho fala que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Não é carne com Ele, é Espírito. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Aquele que se une ao Senhor, logicamente, só pode ser um espírito com ele, não pode ser carne, porque esta participação de carne vai terminar um dia, já vai acabar, mais ou menos aí, sendo bem otimista, uns 100 anos talvez, não é isso? Por causa dessas debilidades, mas quando terminar, nós voltamos para o nosso Pai. A religião, ela não explica isso. Eu passei alguns anos lá na religião, mais ou menos lá o que, uns 30 anos, mais ou menos 35, e nunca tinha ouvido falar que eu era um espírito que estava habitando dentro de um corpo de carne, que eu não era um corpo de carne. Efésios capítulo 1, vamos ver aqui em Efésios, que também tem aqui, fala muito, temos várias referências aqui abençoados. O nosso tempo é curto, não podemos aqui ler todas, que explicam que nós não somos o corpo de carne, nós somos o Espírito. Apenas algumas referências para abrir o seu entendimento, porque o Evangelho diz que o entendimento vem pelo ouvir. Os seus olhos são iluminados por Deus, não por mim, não pelo pastor, nem pelo apóstolo, não, nem por ninguém. É Deus mesmo que ilumina os teus olhos quando você ouve. Então nós separamos aqui algumas referências que dizem que nós não somos esse corpo de carne, que a nossa identidade é o Espírito. Como está aqui em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 e o versículo 5, que diz assim, ó, como também nos elegeu nele. Quando? Quando foi que Deus nos elegeu nele, segundo o apóstolo Paulo escreveu a Efésios? Antes da fundação do mundo. Agora a pergunta, antes da fundação do mundo, esse corpo de carne estava lá? Com certeza não, abençoado. São milhões e milhões de anos. Nem a própria ciência sabe dizer exatamente quantos anos tem o planeta Terra, quando ele foi inaugurado. E antes dessa inauguração, antes do Jardim do Éden, Deus já havia elegido, escolhido nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa escolha que ele fez foi aqui no Espírito. A escolha não é por causa da carne. A carne é uma participação necessária para essa escolha. E no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade, segundo a vontade dele. Quando você entende isso, abençoados, quando você entende que Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser filho dele, que você é o Espírito, não é essa carne, você entende que o Filho é desde antes da fundação do mundo,
Então, abençoado, você vai ser uma pessoa muito feliz, bem tranquila, porque é necessário que você entenda isso. Senão você vai viver por aí com uma identidade falsa. Você sendo o filho, sendo o espírito, se comportando como se fosse carne. Então você vai estar em mentira, você vai sofrer, porque a sua identidade é falsa. Imagine aqui no Brasil, a polícia aqui, o nosso governo, pegar uma pessoa com uma identidade falsa. Ela não vai ficar bem, ela não vai viver bem, ela vai viver com medo, vai viver aí em tribulação. É assim que estão nossos irmãos da religião. Por não conhecerem a sua verdadeira identidade, por pensarem que são carne, estão usando uma identidade falsa, vivem em temor, vivem com medo de perder a salvação, vivem com medo de ir para o inferno, têm medo do diabo, um diabo que já foi destruído, pensam que estão em pecado, tudo porque não conhecem a sua verdadeira identidade. Pensam que são carne, e não são carne. Nós somos o Espírito que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. O nosso espírito, ou seja, nós mesmos, nós falamos assim, o nosso espírito, mas somos nós mesmos, nascemos lá nos céus, antes da fundação do mundo. Filipenses, vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 3, no versículo 20. Veja aí o que diz o apóstolo Paulo a respeito da nossa identidade. Mas a nossa cidade, a nossa pátria, está onde? Aqui na terra? Não, nos céus. E lá nos céus não tem carne, abençoado. No céu é o Espírito. Foi lá onde nós nascemos. Foi lá onde todos os filhos nasceram. Foram lá onde Deus predestinou e escolheu os seus filhos. Assim como escolheu a mim, escolheu a você. Eu recebo que você entenda que você também foi um escolhido por Ele, que você não é essa carne. Essa carne passa algumas tribulações, mas você é o Filho que está aqui dentro. Você é o Espírito. Mas a nossa pátria, a nossa cidade, está onde? Está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, entenda que você nasceu nos céus. Aqui, nessa carne, nós nascemos aí em vários lugares. Eu nasci aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, sou carioca. Alguns nasceram em outros lugares. Eu estava conversando agora há pouco, agora pela tarde, com um abençoado lá do Piauí, que nasceu lá no Piauí. Imagina, na carne, mas no espírito, todos nós nascemos no mesmo lugar, na mesma pátria. Nós somos dos céus. O Espírito aqui nasceu. Todo o Filho de Deus foi escolhido, foi predestinado lá antes do céu para participar de carne e sangue. E vamos repetir mais uma coisa. Você não é esse corpo de carne. Você é o Espírito que está aqui dentro. Me perdoe estar insistindo, falando isso, porque essa mentira está aí há tantos anos. A religião nos enganou há tantos anos que nós temos que repetir a verdade várias vezes. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz, não se canse de falar sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque é segurança para nós, para nos mantermos seguros, firmes nessa palavra. Que palavra? Nós somos o Espírito e não somos essa carne. Agora, a religião, ela trata com o corpo físico. Ela trata com a participação, achando que esta participação que tem que se virar, tem que fazer algumas manobras para ir para o céu. Como, por exemplo, aceitar a Jesus, como, por exemplo, se batizar, deixar as coisas erradas. Olha, você não é essa carne, você é o Espírito. Efésios capítulo 4, no versículo 17, olha só o que diz aqui, E digo isto, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Algumas pessoas nos perguntam por que nós sempre lemos o apóstolo Paulo. Porque ele é o apóstolo dos gentios, apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Somente ele tem essa informação, que nós não somos essa carne, nós somos uma participação de carne e sangue, que nós mesmos somos o Espírito, aqui dentro, aqui, Isso aqui que você está vendo aqui, na nossa frente aqui, é a minha carne, a roupa que me veste, porque eu sou o Espírito que está te falando. Diz assim, versículo 17, E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles,
pela dureza do seu coração. Os quais, os outros gentios, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Na vaidade da mente. Olha, a vaidade da nossa mente não mostra a nossa identidade. A nossa mente natural vai te mostrar, dizer que você é uma carne, que você precisa se cuidar, que você não tem nada a ver com o espírito, que é a carne que domina. Não, isso é a vaidade da mente, porque ela quer ser a primeira, mas ela não é a melhor parte. A melhor parte, a parte nobre, a parte especial, está aqui, ó, no espírito. Você é um espírito participando de um corpo de carne. Essa é a informação que nós separamos, que Deus colocou aqui no nosso coração, para trazer para a amada do Senhor essa noite. Que você é o Espírito que está aqui dentro, que foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo e que agora participa de um corpo de carne com um propósito de Deus. E você, abençoado, precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Você não é qualquer coisa. Você precisa saber da onde você veio. Nós já lemos aqui que a nossa pátria é os céus. Nós viemos de lá dos céus. E para onde você vai. E saber principalmente o que é que você está fazendo aqui nesse mundo. Você participa. Você está participando de um corpo de carne com um propósito de Deus. Você precisa se conhecer. Você precisa entender que Deus tem um propósito com você. Você não está aqui de bobeira, como diz aí um ditado popular, não está aqui de bobeira não. Você está aqui porque Deus colocou você nesse corpo de carne com um propósito. Você passa situações, passa necessidade, passa, não fica. Você passa. Muitas das vezes o nosso corpo, essa carne, ela enferma, fica doente, temos que dar um remedinho, de vez em quando você tem que dar um banho, tem que se alimentar, porque ela tem as debilidades dela, mas você não é essa carne. Você é o Espírito e Deus tem um propósito. Você não é uma carne com o Espírito dentro. Você é um Espírito vestido de uma carne. Deixa eu repetir, porque a religião embolou tudo. O Evangelho é que vai desembolar. Porque a religião diz que eu sou, diz a religião, que nós somos uma carne, um corpo, e que tem um espírito aqui. E que dependendo do que esse corpo vai fazer, aí o espírito pode se dar bem ou não. Não é isso que diz o Evangelho. O Evangelho diz que nós somos um espírito que estamos dentro de um corpo com uma participação, com um decreto de Deus, com um propósito de Deus. Eu espero que eu tenha me feito explicar, tenha me feito entendido. Você não é isso que você vê. Você é o Espírito que está aqui dentro. Hebreus capítulo 12, já estamos aqui, quase que encerrando. Hebreus capítulo 12, tem aqui uma informação bem interessante também, no versículo 22 e no versículo 23, que diz assim, para você entender ainda melhor, eu recebo que você já tenha entendido, mas para que fique ainda mais claro a nossa identidade. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. E versículo 23 diz assim, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Nosso nome, pessoal, está escrito lá no livro da vida, é de lá que nós somos. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos. Olha aqui quem nós somos. Aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Você não é qualquer um, abençoado. Pense, pare, você não é qualquer um. Você é um espírito justo, feito perfeito. O Evangelho diz em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que com uma só oferta, Deus nos aperfeiçoou lá naquela cruz. Nos escolheu, nos criou antes da fundação do mundo, nos fez participar desse corpo de carne na cruz. Ele nos fez perfeito para sempre. É isso que nós somos, a nossa identidade. Nós somos um espírito justo, feito perfeito. Somente o Evangelho da Graça saca esse conhecimento de você.
Somente o Evangelho da Graça. Porque se você for acompanhar o restante da Bíblia, a lei de Moisés, você não vai se ver um espírito justo feito perfeito. Você vai se ver um pedaço de carne que anda por aí, sem sentido, sem razão. Não, não é isso, abençoado. Você é justo e você é perfeito. O espírito, não estamos falando aí da sua carne. Se você se conhece na carne, você vai se ver em pecado, você vai se ver em imperfeição, você pode até se ver a pior pessoa do mundo. Se você está se vendo assim, saiba que você não é isso aí que você está vendo. Você é um espírito justo, feito, perfeito, e está aqui nesse mundo com o propósito de Deus, por um decreto de Deus. Você não é um acidente da natureza. Não foi que a sua mamãe, lá, o seu papai, por acaso não se cuidaram, aí você nasce. Não, não é isso não. Isso foi a formação do seu corpo. Mas você foi colocado nesse corpo pelo próprio Deus. Você não caiu aí de paraquedas assim, num dia de chuva ou num dia de sol, não, não. Deus mesmo colocou você nesse corpo. E você tem o corpo exato que Deus escolheu. Não foi seu papai, não foi a sua mamãe. Eles apenas se juntaram, você entende essa ciência aí, e formaram esse corpo para que Deus colocasse você aí dentro. Um espírito justo, feito perfeito. Não se identifique segundo a carne. Não, não. Não se veja segundo a carne. Não se olhe segundo a carne. Se veja segundo a nossa verdadeira identidade, que é o Espírito, segundo o Espírito. Olha, a verdade é uma só. Eu sei que você já ouviu por aí, você já ouviu nesse mundo muitas coisas falando a respeito da nossa identidade, que você tem que fazer isso, que você, para ser filho de Deus, tem que ter um certo procedimento. Não, não, não. Você tem que se comportar bem. Não é para você ser um filho de Deus. Não, você tem que procurar andar bem, porque você já é um filho de Deus. Andar dignamente, conforme a vocação que você foi chamado, diz o Evangelho da Graça. Porque você já é filho dele, desde antes da fundação do mundo, que está participando de um corpo de carne. Passe o que passe, venha o que venha, aconteça o que aconteça, não importa a situação que você passar, você é um filho de Deus, você é um espírito justo, feito perfeito. Precisa de um conhecimento, precisa de uma educação, porque você está dentro de um corpo de carne diferente da nossa natureza. Nós somos espirituais, dentro de um corpo de carne, todo errado, cheio de debilidade, cheio de mazelas, vindo lá de Adão. Então é necessário uma educação. E essa educação você só vai encontrar, abençoados, aqui no Evangelho da Graça. Não adianta você ir na macumba, ir na igreja, e tomar água, porque isso não vai adiantar. O que resolve, que educa a carne, é o Evangelho da graça de Deus, a ciência de Deus, o amor de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17, ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, é o poder de Deus para a salvação de todo filho, de todo aquele que crê. É a salvação para todo filho que foi escolhido lá antes da fundação do mundo e hoje participa desse corpo de carne. A única forma de você se salvar nesse mundo, viver bem nesse mundo, sem ser dominado por essa carne, é conhecendo o Evangelho da Graça. Vamos ler aqui, que o nosso tempo já está bem avançado. Vamos aqui a Lucas, porque tem aqui uma parábola bem interessante que foi falada aqui, contada aqui por Jesus de Nazaré. Eu gostaria aqui de ler com os santos, Lucas capítulo 14, acompanhe aí, por favor. Não é evangelho, hein? Nós vamos ler aqui, mas isso aqui não é evangelho. Isso aqui é um livro histórico, verdadeiro, que realmente aconteceu, mas não é evangelho. Só para ficar registrado que, de repente, temos aí visitantes, pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, talvez nunca receberam essa informação que Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João não seja evangelho. Por que não é evangelho? Porque o evangelho fala, Paulo diz que para ser verdadeiro isso aqui, ser chamado de evangelho, é necessário que o testador passe pela morte. E aqui, Jesus de Nazaré, que é o testador, estava vivo. Então, isso aqui não pode ser chamado de Novo Testamento, porque não tem força para ser chamado, porque depois que o testador morreu e ressuscitou, então
o evangelho foi instituído, que está de Romanos até Hebreus, mas Mateus, Marcos, Lucas e João não pode ser chamado de evangelho. É apenas histórias que aconteceram, são verdadeiras, que isso fique registrado, porque algumas pessoas nos acusam de falar que nós estamos falando que esses livros não são verdadeiros. Sim, são verdadeiros, mas apenas não são evangelhos. Não pode ser chamado de Novo Testamento. São verdades, que tudo isso aqui aconteceu. Realmente Jesus ressuscitou Lázaro, ele curou muita gente, ele multiplicou alimentos, fez maravilhas, até mortos ele ressuscitou. Mas isso aqui não é evangelho. O evangelho está de Romanos até Hebreus, já que está antes da cruz. E o nosso evangelho é da cruz para frente. Então vamos ler aqui a parábola. Vamos ler começando no versículo 15, que diz assim, ó. E ouvindo isto, Jesus disse assim, um dos que estavam com ele à mesa, isso aqui é uma parábola, não é isso? Disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Olha só, o reino de Deus é da cruz para frente. Porém, ele disse, certo homem, ele começa a contar uma história. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, não convidou a todos, convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo, olha, um servo, o menor de todos, dizer aos convidados, vinde que tudo já está preparado, tudo já está pronto, já está consumado. Lembra dessa frase? Já está consumado? O versículo 18. E todos a uma começaram a dar uma desculpa, dizendo o primeiro, comprei um campo, importa de não ir? Rogo que não me chames. Olha só, o primeiro já deu uma desculpa. E no versículo 19, e o outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Também não posso participar da sua festa. E o versículo 20, e o outro disse, casei e, portanto, não posso ir. Muitos abençoados. Isso aqui é uma parábola, mas se você vê, muitos recusam a grande festa. E qual é a grande festa na nossa vida hoje? A graça de Deus. O conhecimento não é para todos. Nem todos vão aceitar esse conhecimento. Nós temos falado aí para muitos, não é isso? Para muitas pessoas de várias maneiras, mas muitos não aceitam, estão sempre dando uma desculpa, não é isso? Não, porque não, como é que pode não ter batismo? Como é que pode não ter ceia? Como é que não pode isso? O Evangelho fala, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, ele diz que para participar dessa festa, não é para todos. O entendimento, o conhecimento para participar, para sentar nessa mesa dessa parábola, não tem. Deus não deu, não convidou, não chamou a todos. E o versículo 21, que diz assim, ó, e voltando aquele servo, aquele que foi chamar, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, bairros da cidade e traga aqui os pobres, olha só, veja bem, os pobres, aleijados e mancos e cegos, trazei esses para cá. E o versículo 22 diz assim, e disse o servo, Senhor, fez estar como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Quando nós ouvimos a palavra da graça, nós estávamos como esses abençoados aqui do verso 21. Olha só o que diz aqui, ó. Indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Assim que nós estávamos antes dos nossos olhos ser iluminados por Deus, nós recebemos esse conhecimento dado por Deus. Por isso é que nós entendemos, abençoados. Nós aqui não somos aqui melhores do que ninguém. Nós não temos assim mais do que ninguém. Muito pelo contrário, apenas os nossos olhos foram iluminados e nós participamos aqui dessa festa. E uma coisa bem interessante é que diz aqui, ó, que ainda há lugar. Ainda há lugar. Esta é a razão, porque nós ainda continuamos a pregar, nós continuamos a falar, a palavra está correndo, mas ainda há lugar.
Nós temos recebido aí correios de pessoas que têm se identificado com essa palavra, porque é um filho, o conhecimento já está, e quando ouviu, foi despertado, mas ainda há lugar. Por isso que nós convidamos os abençoados, compartilhe as mensagens, se inscreva no canal do YouTube, para que a palavra corra, porque ainda há lugar. E o versículo 23 diz assim: e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque há um número de abençoados que foram chamados com esse entendimento. E esse número ainda há lugar. E esse é o nosso trabalho aqui, é fazer você entender que você não é esse corpo de carne, que você é o Espírito para participar dessa festa. Estamos aqui falando, estamos aqui imitando o que o servo deixou escrito nas 14 cartas. Porque na parábola que diz que foi um servo que saiu a anunciar. Deus também escolheu um servo, levou ele lá ao paraíso. Ele disse o menor de todos. E nós aqui estamos aqui imitando o que ele escreveu. Nós aqui não temos aqui um alimento melhor para te oferecer, a não ser o Evangelho da graça de Deus, que te mostra que você não é essa carne, você é o Espírito que está aí dentro dessa carne. Um Espírito justo, um Espírito feito perfeito. Versículo 24, assim, último, diz assim, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Porque isso aqui, a salvação é um grupo fechado. Quem está fora não vai entrar. E quem está dentro também não vai sair, porque não dependeu de nós. Não adianta, abençoar. Foi Deus mesmo que fez a escolha. Foi Deus que escolheu você para participar desse corpo de carne aqui. Ele tem um propósito na sua vida. E tem mais. Se não participar desse conhecimento, não participa dessa festa. Para participar, para entender esse reinado, você tem que ter esse conhecimento. Você tem que entender que você não é esse corpo de carne. A sua identidade é o Espírito. E eu recebo nessa noite você participando desse conhecimento. Você entendendo quem é você para viver bem aqui nessa terra. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que Deus ilumina os olhos do entendimento. Veja só o que diz aqui, Efésios capítulo 1, versículo 18. A oração de Paulo pela igreja é a nossa oração nessa noite por você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que talvez ainda não conheça o Evangelho da Graça, que não saiba quem você é, que não conhece ainda a sua verdadeira identidade. Talvez você pense que é um pecador, talvez você pense que ainda é o necessitado da misericórdia de Deus. Não, abençoado. Você não é isso. Você é santo e perfeito. Deus lá na cruz já aniquilou o pecado. Ele não te vê em pecado, ele te vê santo e perfeito. Essa é a nossa identidade. Está escrito na nossa identidade. Santo e irrepreensível. É assim que Deus te vê. Não se veja segundo a carne, mas se veja como Deus te vê. A nossa identidade é essa. Somos santos, somos perfeitos para sempre, desde antes da fundação do mundo. Na cruz, ele pagou o preço por essa escolha. Ele pagou o preço por essa participação. Não foi barato. Isso aí não ficou barato. Ele nos colocar dentro aqui desse corpo de carne. Não é barato não foi barato não. Ele pagou com seu próprio sangue lá na cruz. Havia uma necessidade, não é isso? Porque está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque esse corpo ele é bem complicado, cheio de debilidade. Para colocar o filho aqui dentro, não poderia ser de qualquer maneira. Teria que ser justificado de tudo que está nesse corpo aqui. E lá na cruz, ele nos justificou uma vez para sempre. Diz aqui, Efésios capítulo 1, versículo 18, está escrito assim, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. É por isso que nós entendemos quem nós somos. É por isso que nós entendemos a nossa verdadeira identidade. E a nossa oração nessa noite é que Deus mesmo, assim como iluminou nossos olhos, também vai iluminar os teus olhos. Você vai entender a sua verdadeira identidade.
Você vai entender qual é o propósito de Deus para você aqui nesse mundo. Aí vai acontecer com você, como tem acontecido conosco, que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz que aqueles que recebem esse conhecimento vão reinar em vida, vão ter um conhecimento acima dessas situações. Não é que você não vai passar por essas situações, porque essa carne, ela tem essas situações, faz parte desse vestido que você está, mas com esse conhecimento vamos estar acima dessas situações. A nossa oração nessa noite é que você entenda quem você é. Você é um espírito justo, justificado por Deus, que Deus colocou dentro de um corpo de carne. E essas debilidades da sua carne não vão te afastar dele. Abençoados, eu recebo que tudo está bem na sua vida, eu recebo que Deus mesmo fale aí no seu coração, no seu entendimento, que já os teus olhos já foram iluminados por Ele mesmo, e que tudo está bem na sua vida, e que as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Por isso que uma certa vez ele falou, buscai primeiro o reino de Deus, e o reino de Deus é este, da cruz para frente, onde Ele nos apresenta santos e perfeitos. Abençoados, uma ótima semana para todos.